Olá, boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do nosso querido Arete, Projeto Social Arete. E como nós estamos iniciando este ano, nosso projeto, vale a pena sempre lembrar, esse projeto nasce da minha dissertação de mestrado, que no primeiro momento era para ser apenas uma rede social colaborativa de excelência humanitária, onde unisse pessoas do bem para praticar o bem. E aí ele foi tomando forma e em julho deste ano ele passou a ser um projeto social realmente físico, onde nós oferecemos alguns produtos, algumas ações, atendendo de modo especial aos jovens, às juventudes, mas também às minorias, E olhando para esse fim, o Arete ele nasceu então. Hoje nós temos essas lives informativas com especialistas sobre temas, eu acho que popularmente necessários serem discutidos. Também temos o pré-ENEM universitário, temos as ações concretas. Em breve, nascendo, nós vamos ter o núcleo Arete de Psicologia, onde as pessoas com baixa renda, até 2 salários mínimos, vão poder solicitar no Arete atendimento psicológico para os seus tratamentos, E assim nós vamos crescendo. O Arete tem muita coisa para poder fazer de bem para o mundo hoje, E nós hoje estamos caminhando, E como campanha social, no mês passado nós adotamos um kit de higiene para doar para as mulheres carentes das ruas. Nós vamos estar efetuando essa doação este final de semana. Então acompanhe os nossos stories no Instagram. Mas também nós vamos ter para o mês de novembro uma campanha física. Como o dia 20 de novembro é o Dia Internacional do Doador de Sangue, nós estamos incentivando os nossos colaboradores e a vocês que assistem as nossas lives a procurar o banco de sangue mais próximo da sua cidade e doar sangue. O fato de você doar teu sangue salva a vida de muitas pessoas. É muito importante criar essa consciência coletiva. Aqui em Macaé você pode estar procurando o Hemocentro do Hospital São João Batista. Ele está aberto sempre pela parte da manhã até 11h30, meio-dia, para a doação de sangue. Então você pode estar procurando o Hemocentro para doar o teu sangue e fazer a parte. Mas como campanha concreta, nós lançamos ontem a nossa campanha de Natal Solidário. Para quem me conhece já aí nessa jornada, eu realizo essa campanha na cidade de Macaé há 10 anos, realizava na antiga instituição onde eu trabalhava, e aí trouxe comigo a campanha, tá ok? Obviamente, anteriormente, a gente adotava 600 crianças, tínhamos estrutura para isso, E como nós estamos nos reinventando neste ano de 2020, nós adotamos apenas uma instituição com 100 crianças, e aí você vai poder ajudar a campanha de Natal Solidário se você quiser adotar uma criança ou adotar mais de uma criança, O que eu tenho que dar para essa criança? Um brinquedo novo, nós estamos pedindo, e nós queremos também uma cesta básica para essa família. Então essa é a sua doação. Júnior, como eu faço participar? Você vai entrar nesse link que nós estamos fixando aqui embaixo, Tá fixado no nosso comentário esse link. Esse link do WhatsApp, você vai entrar no nosso grupo e lá eu vou destinar para você o nome de uma criança do projeto social Pós-Cris, Podemos Ser Crianças Saudáveis, que faz um trabalho lindíssimo nas Águas Maravilhosas. E aí você pode dar um brinquedo novo e pode doar também uma cesta básica para essa família, tá ok? Então essa seria a doação concreta. Essa campanha nós vamos estar recolhendo até o dia 12 de dezembro, tá ok? Para então a gente entregar para as crianças no final de semana mais próximo aí do Natal, para que elas possam celebrar a vida, celebrar este momento, Então este é o Arete. Nasceu com o propósito de unir pessoas do bem para fazer o bem,
E você, então, é convidado a entrar nas nossas redes, participar das nossas ações, né? Ah, Júnior, eu quero ser um voluntário mais comprometido. Me avisa, porque tem espaço dentro do Aretê, da organização. Lembrando que o terceiro setor, hoje, ele é um item curricular. Então, aqueles que estão reclamando, estão sem emprego, sem posicionamento de mercado, ou porque não conseguem entrar no mercado porque não tem experiência, a oportunidade está aqui, batendo na sua porta. Você pode entrar no Aretê, desenvolver um trabalho voluntário no Aretê e levar isso para o seu currículo. Hoje isso é fundamental para a gente desenvolver um trabalho mais próximo e ajudar a quem precisa e nos ajudar ao mesmo tempo, né? Porque o trabalho social conta como manifesto curricular, como item curricular, tá ok? Então contamos com a sua participação no projeto. Se você quiser se tornar um voluntário mais próximo, não só um espectador, trabalhar realmente nas bases, entre em contato conosco, porque tem muito o que fazer aqui dentro. Temos muitos sonhos para poder tirar do papel. E para hoje, nós temos uma pessoa muito especial na nossa live, né? A nossa live, nós vamos falar sobre o papel do homem na sociedade patriarcal que nós temos, né? De que forma esse homem ele pode construir ou desconstruir essa sociedade. E para bater esse papo conosco, nós vamos... O Fábio Uria Malvez, né? Está entrando aí na nossa live agora. Fábio Uria. Ele é um graduando em psicologia e pesquisador em psicologia social, com foco em gênero e sexualidade como fatores de vulnerabilização, né? É um tema bem bacana, bem interessante. Boa noite, Fábio. Fábio foi indicado pela minha professora de mestrado, a Verônica, né? Tudo bem, Fábio? Tudo Tá me bem. escutando? Eu tô ouvindo bem. Você me ouve bem também? Também. Tá. Perfeito. Né? Que bom tê-lo aqui, Fábio. Seja bem-vindo Posição. ao Projeto Social Aretê, viu? Queria agradecer a todos do projeto. Foi muito interessante como é que esse convite chegou. Eu participo de um grupo de pesquisa saúde mental e relacionado a outros marcadores, né, que são as interseccionalidades que a gente chama, e entre elas uma das principais é gênero. E lá dentro de um grupo extensamente feminino, elas estavam discutindo e chegou essa pergunta da Verônica por uma indicação e aí nos trouxeram esse encontro. Muito obrigado. Não, imagina, que bom. Eu que fico, assim, grato por você aceitar. Neste mês de novembro é um mês muito bacana para nós, porque para nós, homens, né? Já que no mês de outubro nós celebramos aí a mulher, colocamos a mulher como centro na saúde dela, né? A discussão da questão do toque, a questão do câncer, né? Como série, que o homem também pode desenvolver câncer na mama, né? Eu fiquei impressionado, quantidade de casos tivemos no Brasil de morte de homens, né, a doutora que fez a live conosco no início do mês passado, ela falou, foram mais de 120 casos no Brasil de homens que morreram com câncer de mama, né? E nesse mês, que é o Novembro Azul, nós temos o foco na saúde do homem, né? Nós oferecemos as nossas lives, uma outra live foi oferecida pela Rede Globo, né, uma live bem interessante com vários médicos para poder participar. Nós fizemos contato com diversos médicos, mas todos com a agenda muito cheia e não puderam participar ninguém da live conosco. Né? Então é importante que a gente incentive e fale sobre a questão da saúde do homem, não só do câncer de próstata, como o câncer do pênis. Né? Existe muito mais casos do que nós imaginamos, isso não é um mito, não é um tabu. E aproveitando essa linha do Novembro Azul, falar um pouquinho da construção do pensamento do homem, né? Quem é esse homem na sociedade, que também passa por uma questão de saúde, saúde mental, né? Quantas vezes a gente ouve falar de situações... Pode dizer, Fábio. Questão dessas doenças e como elas são despercebidas pelo homem vem muito dessa condição de machismo, né? Que está na origem do patriarcado. Assim, a gente se coloca numa posição de não espectador desse tipo de flagelo, de doença, então estabelece o que são as condições de saúde feminina, masculina, trata totalmente de forma diferente essas questões, a gente vai
acabar em algum momento chegar na conversa sobre os anticoncepcionais e como eles são, enfim, como tudo isso, como toda a sociedade se desenha em prol do homem enquanto o cara que exerce o poder sobre os demais. E aí tem várias formas de classificação. A gente não está falando só do patriarcado. A gente vai falar de etnias, que vai se chamar de raça. A gente vai ter problemas com as orientações sexuais, com as diferenças de gênero. Tudo isso vai delimitar populações e, na verdade, estabelecer um grau de dominação em cada uma delas. E isso é que é o grande Sim. problema, né? Bacana, legal, Fábio. Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, acho que é uma introdução bacana sobre essa saúde mental do homem. A gente até ouve falar, de vez em quando, sobre a questão da masculinidade frágil, né? O que é essa masculinidade frágil que se constrói? Mas, Fábio, para a gente iniciar, queria saber um breve histórico do seu trabalho, da sua pesquisa, como você como nasceu o interesse para você pesquisar sobre as possíveis conclusões da pesquisa, pesquisar sobre a questão da psicologia social e como fator o gênero e a sexualidade como vulnerabilização. Poderia falar um breve histórico para a gente? Na verdade, em engenharia, lá nos anos 90 ainda, tem até um colega aqui na live que é dessa época, o Mauro está aí, um abraço para ele. E, na verdade, eu comecei a me aproximar de pessoal que estudava ciências sociais, jornalistas, caso do Mauro, que fazia matemática também, e um pessoal de psicologia, pessoal que andava junto. Enfim, mas fiz engenharia, foi a escolha que eu tinha feito inicialmente, e fiquei com uma pulguinha na orelha dessa área social, gostava muito de estar com eles, gostava dos papos diferentes dos papos com o pessoal de exatas, e estabeleci para mim que seria engenheiro durante uma parte da vida e depois eu queria ser professor, era o meu ponto. Então, planejei para em algum momento eu trilhar a carreira acadêmica. Pus até datas e tal. Né? Tal idade eu queria virar mestre, com tal idade eu queria estar fazendo doutorado, não sei o quê. Quando eu fui começando a correr atrás para concretizar esses planos, eu fui fazer mestrado. E eu já não queria mais fazer na engenharia. Né? A área mais correlata, que não era engenharia, que eu conseguia chegar perto, era a administração. De administração, comecei a estudar estratégia empresarial, porque era o que eu trabalhava. E ou não, a minha orientadora foi desligada da instituição em que a gente estava para uma outra. Se você está fazendo, como você disse, você está semestrando, você sabe como é isso, né? Você se dedica ali a uma pesquisa, se muda o seu orientador, muda completamente o que você está fazendo. Né? Ele não consegue acompanhar aquilo, ou ele vai ser um tapa-buraco para fingir que te orienta, ou se você quiser um orientador de verdade, você vai ter que mudar tudo. A minha nova orientadora, ela era uma economista que pesquisava recursos humanos. Pesquisava a área de o trabalho começou a se desenrolar, eu fui cursando as disciplinas, comecei a escrever, e um determinado dia ela me chamou e disse: isso aqui não está dando mais para eu acompanhar, porque não é mais administração com um olhar de recursos humanos, né? Ou recursos humanos com o olhar da administração. Isso aqui já virou psicologia, e psicologia não dá para a gente fazer aqui. Enfim, desse mestrado, porque a gente também tem essa questão da entrega, né, Júnior? A gente se coloca para pesquisar uma área que você sabe que você vai acabar se dedicando para o resto da sua vida acadêmica dentro dela. E decidi fazer psicologia. Fazia terapia na época, tinha incentivo da minha própria terapeuta, achava que eu levava jeito e tal. E entrei para psicologia achando simplesmente que eu ia fazer alguma coisa na área clínica, né? Eu gosto muito da parte do atendimento clínico. Olhar para situações, para populações, com as populações em situação de rua. Belo dia,
apareceu uma disciplina chamada Psicologia Social, e aí foi que meu olho brilhou de verdade. Assim. Se eu estava gostando muito, foi quando eu falei, não, mas é isso aqui que eu me apaixonei por. E comecei a estudar uma vertente da psicologia social que a gente chama de psicologia social crítica, que aqui, ou é muito característica da América Latina, né? Enquanto você estuda... A psicologia social, basicamente, é o estudo dos grupos, né? Do homem num meio conjunto. Aqui a gente estabelece que você não pode desprezar o que acontece no mundo ou em torno dele. A condição social do indivíduo é completamente a forma como ele vai acabar estando no mundo, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu comecei a descobrir esses caminhos aí de pesquisa de grupos, de pesquisa focado nesses grupos porque eu acho que a academia precisa trazer para a realidade, a ciência precisa estar no dia a dia das pessoas, a gente precisa fazer disso uma prática, precisa fazer disso inovações e melhorias, enfim. A gente precisa estudar nosso meio, a gente precisa propor soluções, precisa Não dá trazer... para continuar com os mesmos erros, né? Só participando de congresso, né, Júnior? E lendo o nosso trabalho apenas para uns poucos que podem estar naquele congresso e aquilo não reverberar de alguma forma na sociedade. Porque senão fica meio perdido. O que representa isso, né? Como é que a gente está conseguindo construir ciência de verdade? Então, basicamente, assim, descobrir dentro de uma área de estudo essa vontade de atuar como o Arete faz, né? Enfim, questões sociais que a gente consegue se colocar. É fantástico, Fábio, como você coloca, porque a temática de gênero e de sexualidade é um tabu absurdo na sociedade, né? É um tabu absurdo para a academia. Né? Se é tabu para a academia, é tabu para as escolas, por exemplo. Você seguiu a linha da educação, eu sou professor, né? Fui perseguido no meu antigo emprego por conta disso, né? Por defender, por discutir esses assuntos, né? E isso é uma questão que você tem que trabalhar constantemente. Eu construí um artigo que apresentei na Conedu sobre a questão da homofobia nas escolas, escutando jovens em diversas realidades do Brasil. Foram mais de 500 jovens falando no grupo de bate-papo, né? E o artigo ficou por isso, né? Porque ninguém quer debater, ninguém quer discutir sobre isso. É um assunto que, na verdade, causa certa repulsa até, né, Júnior? É engraçado, porque a gente vai estudar as condições de preconceito e entende que o preconceito vem da falta de conhecimento, sempre. Né? O que faz o preconceito se dissipar na sociedade é conhecer, é a convivência com o outro. Quando a gente segrega um grupo, deixa de lado, tira ele né, das representações da sociedade, então você finge que ele não existe, e aí a gente está falando dessas questões todas, a gente está tirando a mulher de alguns lugares, né, as questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões de raça ou etnia. Você vai escondendo ele na sociedade, cria uma falsa ideia do mundo patriarcal, homem branco europeu, e tudo que não é isso, com essa característica, fica diferente. Né? E quando é diferente, eu desconheço. Quando eu desconheço, eu tenho preconceito. Perfeito. Em relação a ele, como eu acredito, ou me disseram que eu devo achar. Ou trato o outro como diferente, ponto. Se não é igual a mim, não tem o mesmo... não deve ter o mesmo benefício ou o mesmo papel social que eu colocar na sociedade as pessoas a conviverem e a presenciarem ou a conhecerem, efetivamente a gente está falando de conhecimento, os preconceitos tendem a irem se perdendo. Mas aí você tem uma parcela que vai lutar contra. Porque você também tem o problema do status quo. Né? Tem a parcela da sociedade que quer manter as condições do jeito que elas são. Elas precisam efetivamente de uma população marginalizada, que ganha menores salários, que está disposta a fazer o trabalho que elas não queiram. Então, como é que você luta nessa sociedade tão estranha, né? E eu costumo dizer que nada mudou desde a Casa Grande de Senzala, né?
A gente só ampliou um pouco o espaço o de urbanização, geograficamente falando, mas as estruturas de poder continuam as mesmas, né? Não mudam. Da Grande Senzala, ele vai querer discorrer sobre a ideia da democracia, da igualdade racial, de como a gente estava, né, conseguindo chegar, o Brasil, enquanto nação, que estava conseguindo resolver os seus problemas raciais, e aí o Florestan Fernandes vai descer o cacete e dizer, não é bem assim não, essa democracia racial não existe não, vocês estão criando uma historinha, fingindo que é bonito, mas vocês estão só mantendo a mesma estrutura, a gente precisa, Sim. né, e, enfim, a sociedade tem muita dificuldade, e daí vem o reacionarismo, né, as pessoas elas têm reação negativa a perder certos privilégios. No final das contas, Júnior, o que a gente está falando e vai falar quando entrar na ideia do patriarcado é de privilégios. As pessoas querem Sim. manter os seus privilégios. Perfeito, né? É isso que precisa ser ensinado. E mais do que nunca, eu acho que nos tempos que a gente vive para cá, de uns 3 anos para cá, né, nós temos vivido isso bem na pele no Brasil, uma questão de tentar não perder os privilégios. As pessoas estão, quem tem privilégio não quer perder. E eu percebo também nessa construção social, né, um negacionismo. Podemos falar na filosofia, como professor de filosofia, né, que nós estamos vivendo a era do negacionismo. Tudo se nega, né, e nada se aceita como comprovação científica, né? E aí eu acho que isso talvez seja a maior dificuldade. Por isso eu tive interesse em fazer uma roda de conversa. Porque através de roda de conversa como essa, a gente vai quebrando, vai água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e quem sabe um dia a gente desconstrói o que está aí vigente na sociedade. Porque senão começa a ficar cada vez mais impossível estar nesse mundo. Complexo demais. Na hora que a gente olha para a situação política, para o Brasil, tem como a gente escapar de falar disso em algum momento. Acaba envolvendo, não tem como fugir. Começa a observar retrocessos e a gente anda aí 2, 3, 4, 5 anos à frente em passo de tartaruga, e aí de uma hora para outra você se sente voltando 20, 30 anos em condições que já estavam estabelecidas, sabe? Não é mais para a gente estar discutindo essas questões de sexualidade, não era mais para a gente estar discutindo as questões de gênero. Perfeito. Mas aí você tem representantes aí, que a gente não precisa nem falar o nome, que vão se colocar lá e achar que a brincadeira de que é justo a mulher ganhar menos, mas ela fica grávida, ela vai ter que ter licença maternidade, isso começa a voltar a ser natural ouvir. A naturalização desses preconceitos, a gente não dá para trás. Com certeza. Quais são as influências e referências masculinas que você teve na sua vida, principalmente na infância e adolescência? E se essas referências, de alguma forma, se sim ou não, elas contribuíram para você chegar a quem você é hoje, ao que você pensa como adulto hoje, a sua linha de pesquisa hoje? Eu tive... Hoje é uma grande referência. Eu tive o meu avô, o pai dele, também era uma pessoa muito presente, que a gente acabou perdendo muito cedo. Eu tinha... desse meu avô faleceu, mas eu tenho muita memória dele. Ele era muito presente, né? E um homem muito... Acho que acima das minhas referências masculinas, o que eu tive muito foram as referências femininas. Eu sou filho de uma mãe que tem 10 irmãs, né? Eita! Aquela mulherada toda circulando no entorno, numa família com mais 2 irmãs. Então, eu acabei vivenciando muito a questão do imposto a elas, né? De como a vida me tratava diferente do que tratavam essas pessoas. E das impressões que elas traziam. E eu acho que para esse momento, para tentar entender como é que o homem, o ser masculino, consegue ajudar e essa relação, né? Muito mais eu me pauto pela presença do feminino na minha vida, né? Mãe, família e essas mulheres todas que tiveram ao meu redor, porque nelas é que eu via a situação de diferença, de ser tratado como um outro
como não igual. Né? Perfeito. Vira um incômodo, efetivamente. Perfeito, legal. Né? Me lembra muito algumas salas que eu tenho com os meus alunos que se as estruturas elas são como elas são hoje, porque de alguma forma passou pela figura da mulher, né? Eu acho que a mulher, como mãe educadora, ela pode romper com os paradigmas do machismo, que a gente vai chegar nesse assunto, né, lá no berço, na educação. Né? Então, se a mulher não reproduzir, ninguém reproduz, né? Pode ser até preconceituosa a minha fala, mas vamos aprender. E aí, assim, Fábio, nós vivemos numa sociedade patriarcal? Júnior, sem dúvida. Para o Congresso Nacional e você consegue tirar num cantinho quantas mulheres estão ali representando a população. Né? A gente tem uma Perfeito. população votante, mas não só votante, a população toda do Brasil com maioria feminina, e você não consegue ter um nível de representatividade que é equivalente à população que existe. Então, daí você já olha para as presidências, o alto escalão das empresas e você tem muito menos mulheres do que homens. Você vai ter muito menos mulheres professoras ou pesquisadoras ou tituladas na academia do que homens. O patriarcado está em tudo. O patriarcado está na nossa linguagem. Né? Quando eu me refiro a mim, eu digo eu, você. Quando a gente vai falar de um grupo em que existem, se refere a eles. Masculinizada. A linguagem é tratada para você dizer coisas com um gênero masculino, principalmente quando essas coisas impõem algum tipo de poder. Quando eu vou me referir a um grupo, a um todo, e eu digo eles, eu estou privilegiando os homens que estão naquela conversa em detrimento das mulheres. Né? Isso é uma posição de poder, é de se colocar a linguagem a favor de uma manutenção de status quo. Então, a gente fica brincando, né? Brincando não, mas usando essa questão de usar o e ao invés do o para fazer algumas frases quando a gente se refere a grupo, romper inclusive com a língua. Né? A nossa linguagem foi estabelecida com o poder do masculino. É engraçado porque o patriarcado ele pode estar. Como você não consegue ter clareza histórica, não existiu um outro modelo, você só entende o homem nessa situação de dominação do homem perante a mulher, e isso é o patriarcado, né? É uma situação em que o homem domina o feminino, o masculino domina o feminino. As pessoas remetem e acham que nos tempos das cavernas é que isso se deu. Né? As mulheres, enquanto genitoras, tinham mais dificuldade em prover o alimento, que era o que o homem. Lidas às cavernas e não sei o quê. O homem, por conta disso, saía para caça. Ela não sabia quando essa caça ia voltar, quando esse homem voltava. Dizem até que o corpo fisicamente é menor do que o masculino por conta da alimentação primitiva. Ela recebia a comida da caça do homem primitivo, ela tinha que racionalizar para as pessoas que estavam ali enquanto eles saíam de novo. Quando eles estavam fora, eles se alimentavam durante a caça, e aí, inclusive, se explica para alguns pesquisadores, alguns teóricos, a diferença física, de porte físico do homem e da mulher. Diz, inclusive, que a mulher tem uma tendência maior à dieta e a comer verduras e frutas por conta dessa diferenciação, né? O homem tem mais tendência a comer carne do que a mulher e assim por diante. E está nessa construção. Desse homem primitivo, exatamente. Então, a gente é patriarcal desde sempre. A gente deu à mulher Bacana. um papel inferiorizado. Houve outras consciências além do patriarcalismo? Teve chance essas consciências? Não teve chance? Em que momento o patriarcalismo ele vigorou como algo realmente potente? É isso, pronto, acabou, não tem espaço para mais nenhum tipo de consciência. Uso, viu, Jonas? Mas o que eu
em algum momento na sociedade você teve nas sociedades que se baseavam em conceitos divinos, né, de poder divino, e aí a gente pode estar falando das sociedades egípcias, das sociedades africanas mais antigas, no tempo dos faraós, esse tipo de coisa, você começou a ter uma proximidade do poder da mulher e do homem. Casos das imperatrizes fortes, né, enfim, das divindades femininas, que apareciam tão fortes quanto homens, não para cumprir um papel social de homem e mulher apenas, mas com representatividade. Você tem outras questões, né? Mais moderno, no mundo moderno, você vai ter a ideia da matriarca judia como uma sociedade que privilegia a mulher, ou a posição da mulher, ou mesmo a mama italiana também tem um pouco disso, né? Mas ainda assim é um papel de submissão, é um papel de cuidado todo, mas não se mostrar enquanto a pessoa que tem o poder. Né? Ela domina, mas ela precisa falar no ouvido do marido o que ele vai dizer para que os outros aceitem. Então, efetivamente, se a gente for voltar mesmo, eu acho que o grega é que está o grande exemplo do patriarcado. Né? Você começa a separar na filosofia, enquanto você que estuda mais isso, inclusive, vai ver que, inclusive, as relações homoafetivas entre homens se davam por um conceito de que o feminino era uma raça inferior. A capacidade de amar estava e era plena apenas entre homens. Mulheres não tinham a capacidade de atingir esse sentimento, essa situação. Então, eram para a procriação, né? As mulheres serviam para dar os filhos, mas o amor em si acontecia entre os homens porque era dado a eles. A mulher era um ser inferior intelectualmente, inferior... Em todos os sentidos, socialmente, politicamente, em todos os sentidos. De lá, né? A gente vai pegar na raiz grega muito do que a gente segregou ou estabeleceu enquanto sociedade. O que é interessante na sua fala, Fábio, é perceber que até algumas construções religiosas, a partir de versículos bíblicos, né, ele beira essa compreensão, né, de que o feminino é algo pecaminoso, né? Tanto que a figura da homossexualidade condenada na Bíblia, ela não aparece no setor de homossexualidade, ela aparece no setor feminino, das normas femininas, né? Como se um homem se deitasse como mulher com outro homem. Então, como se algo fosse pecaminoso por o fato de ser mulher, né? E aí isso é um debate, vai enreda a noite dentro, né? Mas pode falar. Falando sobre a Bíblia, né? E aí, com todo respeito, primeiro que ela é uma construção da sociedade, né? Ela já vinha num momento em que a mulher mesmo quando você vai se referir na Gênese à criação do homem, à criação do mundo, a princípio, para depois ser humano, eu estou dizendo, isso escrito, esse livro aí, retrata uma sociedade daquele momento. Então, homem, né? Quer dizer, já começa a dar a situação de privilégio. Do homem, ele vai tirar uma parte para fazer a mulher. Quer dizer, ela já é um ser de submissão, um ser de submisso. E aí, quando você vai ter o problema da maçã, é que você acaba de jogar a mulher para o papel de inferior, ou que tem que ser condenado. Quer dizer, quem vai comer a maçã, quem é seduzido pela cobra, enfim, quem vai levar o pecado para o homem, vai fazer com que eles sejam expulsos. Todos nós sejamos expulsos do paraíso, é a mulher. Então, ela danada. Vida, né? Eu ia ter tudo fácil no Jardim do Éden e agora alguém me fez ter que percorrer um mundo louco aí, ter que me sustentar e trabalhar, né? Porque a condenação que Deus deu, isso é outro debate, falar de trabalho. A condenação que Deus deu a Adão, qual é? Vai ter que trabalhar para produzir seu fruto. Com o suor do seu próprio rosto, né?
A partir dessa nossa fala, Fábio, eu posso então compreender que o machismo está ligado a essa construção patriarcal de sociedade. A seu ver, como desconstrói isso? Tendo de que todos nós somos machistas em algum grau. Né? Eu brinco com todo mundo que diário, eu acordo todo dia e digo, eu sou machista. Né? E tentar entender quando a gente se coloca quais são as atitudes que a gente pode estar tendo e que vão ser atitudes machistas, mas que estruturalmente foram nos introjetadas, que a gente nem percebe que elas existem, é o primeiro passo para a gente combater. Né? Então eu acho que o maior problema é aquela pessoa que diz eu não sou machista. E aqui vale qualquer uma das outros que a gente tem, né? A pessoa que diz eu não sou racista, a pessoa que diz eu não sou homofóbico, a pessoa que diz um grau. E aí a psicologia tem muito a ver com isso, a escala de aprendizado, né? Quando eu não sei de um problema que eu tenho, é muito mais difícil de eu trabalhá-lo e melhorá-lo do que quando eu tenho consciência de que ele existe. Então é se colocar consciente de que você é machista, de que a sociedade é machista e de que isso te proporciona privilégios. Se te proporciona privilégios, lutar para que esses privilégios sejam estendidos aos outros. Mas é uma mais importante, aproveitar os privilégios que você tem para estabelecer situações diferentes, para estabelecer formas menos preconceituosas ou menos segregacionistas de viver. Né? Bacana. Então, a partir dessa fala também, é interessante perceber que não é só coisa ruim que o homem pode proceder na sociedade. Existe a sua importante participação. A figura masculina tem sua importante participação no meio social. Né? Qual seria esse papel na sociedade da figura masculina? De que forma o homem ele pode usar o privilégio que ele tem na sociedade patriarcal para tornar a sociedade melhor? Aqui a gente tem um risco, né? Um risco de querer, enquanto homens e brancos, estamos estabelecendo uma regra de como deve ser e para validar qualquer outra iniciativa que possa estar acontecendo. E a gente vive problemas aqui que são do nível de, numa mesa redonda, num debate, se você tem uma mulher falando e um homem falando, independente ali da capacidade de clareza do que está sendo dito, há uma tendência que o público olhe para o homem com um olhar do tipo, você está aprovando o que está sendo dito pela mulher? É natural que aconteça. Né? Então, a gente corre muito risco, enquanto dois homens aqui falando sobre isso, querer estabelecer regra e dizer como é que faz. Né? Então, tratar esse assunto, eu prefiro falar como é que eu faço. Né? Primeiro, viver... Eu vivo em alerta com relação a isso. Então, começa do jeito que eu te falei lá. Todo dia eu me digo, eu sou machista. Né? Eu vivo uma situação de privilégios, não só porque eu sou homem, mas porque eu sou branco, porque eu sou homem, porque eu sou... Enfim, todas as questões que fazem segregações a outros indivíduos, querendo que essas segregações os inferiorizem. Então, é estar alerta. Né? Além de estar alerta, é estar aberto a ouvir. Perfeito. Ouvir o que o outro sente. Não sou eu que determino como uma mulher está se sentindo numa situação. Né? Eu só posso, concordando ou não, escutar o que ela tem de dizer enquanto fenômeno. Como que ela entendeu a questão? Como é que aquilo chegou para ela? Né? Então, eu acho que a gente é machista e de que a gente tem privilégios. Alerta para situações do dia a dia. Ouvir, principalmente, as populações vulnerabilizadas ou vulneráveis. Né? Escute o que ele tem a dizer.
é o quê? Se você estiver fazendo uma entrevista de emprego, se a pessoa é homem ou mulher. Aqui só para a gente falar de patriarcado, né? A um texto de um livro, se faz alguma diferença o autor ser homem ou mulher. É entender que essa separação de gênero, né, ela não diferenças físicas ou de capacidade entre os seres, que ela pode apenas trazer experiências completamente diferentes desses seres para com a experiência de vida que eles têm, né? Então, eu acho que isso é dar o lugar, né? É quase aquela história de você estar no metrô sentado e se entra alguém um pouco, né, um idoso, você cede o seu espaço. Ceder espaço sem prejuízo para as mulheres, né? Deixar com que elas determinem, aceitar outras mulheres em posição de comando, complexo, Júnior. A gente tem uma tendência, sem querer, a acreditar mais muito maluco. A gente sabe que pesquisadores masculinos, pesquisadores homens, conseguem fazer os trabalhos deles serem mais citados ou reverberados pelo fato de serem homens. Tem pesquisas de artigos idênticos, escritos nome feminino, né, escritos aqui por mulheres, escritos aqui por homens, e os dos homens serão mais citados. Por quê? E isso é tão subjetivo, né? Às vezes você nem percebe, né? Tá tão enraizado. Bacana. Quando a gente vai fazer uma apresentação de pessoas, a gente tende a colocar os mais importantes no final, né? Enfim, você faz o seu case, fala primeiro das mulheres e depois dos homens. A gente foi levado a fazer assim. Pergunte para elas. Você não deve fazer o que você pode fazer. Escute. Foi penalizada na nossa sociedade em todos os aspectos. A gente comentou aqui, há pouco eu disse para você, a gente vai acabar falando disso. Os anticoncepcionais são de hormônios que a gente joga na mulher e dane-se a saúde dela, né? Sem parar para pensar como é que a gente poderia fazer isso para o homem. Por quê? Porque o homem não. A doutora que falou conosco em Outubro Rosa, né, na primeira live, ela falava sobre isso, né? Júnior, biologicamente, nós já saímos perdendo na seleção natural. Né? Na seleção natural, nós menstruamos, vocês não. Todo mês nós sofremos, vocês não. Né? E aí, isso denota isso, né? Essa construção. Eu, particularmente, acho que se fôssemos nós que engravidássemos, por exemplo, a lei do aborto já teria saído há muito tempo, né? Particularmente acho. Faria menos mal para o corpo do que faz para o corpo feminino, né? A gente já teria a opção de abortar quando quisesse. Não tenha dúvida que a gente todas as questões, né? Elas seriam vistas totalmente. Eu gostei muito, Fábio, porque praticamente você já me respondeu a minha 7ª pergunta, né? Diante dessa construção dessa sociedade patriarcal, sexista, misógina que nós temos, machista. Quais são as formas práticas, né, de combater isso? E você falou isso, né? Não adianta de criar fórmula, não existe uma receita de bolo, né? É olhar para nós. Eu acho que o primeiro passo é nos reconhecermos como machistas e como privilegiados. Eu já faço isso. Todo dia de manhã eu também tenho essa maneira de entender e inclusive nas minhas orações eu falo, eu recebo mais do que eu mereço, né, como pessoa. E eu reconheço essa atitude, para então me colocar no segundo momento na escuta. Eu acho que a escuta é fundamental, a gente se colocar no papel da escuta. Não é o meu chão de fala. Se não é meu chão de fala, então eu deixo que o outro fale,
para que eu possa conhecer e a partir disso ver o que eu posso ir mudando nos meus aspectos pessoais. Essa fórmula eu acho que é muito bacana porque ela pode ser universal, né? Ela pode ser universalizada como uma receita de bolo, para então, a partir disso, possa vir as ações, cada um com suas ações individuais, onde podem ser melhoradas. É muito difícil, eu acredito, a gente está recentemente com a questão do estupro culposo, né? Da menina com estupro culposo, e aí levantou aquela discussão nas redes sociais, né? Não é a culpa da mulher, é ela que quis, ela que levou o cara por reservado, que ela não dava drogada. Sempre é muito fácil culpar a mulher e não culpar o homem pelas ações dele, né? Tudo muito difícil para a figura do gênero feminino. Você percebe essa questão do julgamento em si, né, do condenado. A gente não precisa chegar nesse ponto, não. Ela foi estuprada naquela sessão, ela foi estuprada pelos advogados, ela foi estuprada pelo juiz. Ali ela foi violada. Né? Não precisa nem chegar na discussão de foi ou não foi, enquanto... Não. A gente não tem... Ele só foi violado porque era uma única mulher no meio de vários homens, né? Sim. A Babi, que é um absurdo, né? Eu acho que numa questão de violência contra a mulher, já passou da hora de criarmos uma lei para que seja julgado por juízas e ter promotoras, no caso, né? Eu acho que só se consegue sentir a dor do outro, infelizmente, quem está lá na mesma condição de gênero. Eu acho um absurdo não termos uma lei que coloque juízes para julgar isso, né? Já que tem delegacia de mulheres com delegatas, né, tomando conta, já é uma regra praticamente universal isso no meio, por que não fazer isso com a questão do julgamento? Mas enfim, a Babi colocou assim, dar voz é um passo. Não podemos esquecer que em muitos momentos as próprias mulheres não sabem falar, de tanto que somos caladas. Perfeito, Babi. Caladas, né? Perfeito. Obrigado pela sua colaboração. Ela não estava aí quando a gente estava dizendo isso, né? Dar o espaço para. Isso era um ponto que eu ia chegar com você, assim, não assumir o protagonismo sempre. De maneira geral, o público já vai olhar para a gente, homem, enquanto o protagonismo não precisa ser nosso o tempo todo. Já é um ótimo caminho também para começar a evitar as questões de machismo e do patriarcado. Né? Dar espaço, colocar a presente, deixar que ela fale pelo grupo. Colocar ela no centro da roda. Saímos um pouco de protagonismo e deixamos elas serem protagonistas. Eu acho que esse deveria ser o caminho, né? A Babi continuou falando assim, a gente também se acostumou com tanta coisa que incomoda que a gente aprendeu a deixar de lado. Né? Mas é uma coisa que não pode cair no costume, a gente não pode simplesmente se acomodar. Me incomoda quando eu vejo situações dessas, estupro culposo, ou então na mesma semana quando você tem o nosso cargo maior da chefia brasileira tomando um Guaraná rosa tradicional do Maranhão e falando, né, eu vou tomar Guaraná de boiola, né, caraca, né, o Brasil não estamos com 16 milhões de desempregados, nós não estamos com vários problemas econômicos para aquele 160 mil mortes de Covid para ele ficar preocupado com o Guaraná ser rosa ou não, né? Ontem, né? Ontem ele soltou que éramos um país de maricas com medo de... Pois é. Maricas, enfim. Então, ele tem um claro problema com a masculinidade, a gente não precisa... Terrível, terrível. É muito problema como ele acaba dando espaço para que outras pessoas achem que possam dizer esse tipo de coisa, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Que eu costumo chamar de ônus e bônus, né? Você tem o bônus de ser um político, mas você tem um ônus. Você não pode dizer tudo o que você pensa, porque você inflama as massas. Eu, como educador, professor, tenho um bônus, mas tenho um ônus. O ônus eu não posso falar tudo que eu penso em sala de aula,
né? E assim por diante. Então, todo mundo tem um ônus e bônus, né? E me preocupa muito essas falas e como ele empodera atitudes extremistas com essa fala. Ah, mas eu não empoderei ninguém. Empoderou sim. Infelizmente, as palavras têm poder, né? Uma vez lançadas, elas ferem mais que pedra. Outra luta diária nossa, né? Então, parte da gente estar andando de essa sociedade vivenciando isso nesse momento. É isso. Valeu o bate-papo, Fábio. Eu agradeço profundamente, é rapidinho, é um bate-papo que dá para a gente poder ficar assim horas, né? Abrir uma garrafa de vinho e ficarmos conversando horas e horas. Eu gosto desse assunto. Né? Ainda quero fazer um doutorado na área de políticas públicas ou psicologia social, porque sou apaixonado também. Né? Acho fantástico. Aqui chegou mais um comentário para a gente ir finalizando. A Adriana Cerdeira, só para provocar um pouco, não sei se é o caso de os homens deixarem as mulheres serem protagonistas. Não tem a ver com deixar. O machismo é um muro, não dá para abrir um buraquinho. A gente tem que derrubar. Arrasou. Adorei, Adriana, sua fala. Eu também não saber que eu sou muito mais Malcolm X do que parte do que a gente precisa conquistar vai vir de luta, não é só no abraço que a gente vai resolver, não. Mas quando eu estava dizendo deixar, não era no sentido de permitir, não, é porque a sociedade mesmo me coloca como protagonista, Adriano. Sim. Quando eu me tiro da frente, né, não é porque eu estou deixando no sentido de tem permissão. Não tem nada a ver com permissão. Não tem nada a ver com isso. Eu entendo sua fala. Estou renunciando ao papel de personagem principal. Conscientemente. É nesse sentido. Nesse sentido. Bacana. Legal, Fábio. Eu quero agradecer profundamente, né, pela sua participação nesse bate-papo. Eu acho que ele não é um papo que se encerra numa live, mas escancara as portas para a gente poder se debruçar e estudar sobre o assunto, a discutir o assunto. Né? Eu acho que nós podemos vencer sim o machismo, podemos vencer sim o patriarcalismo, basta que a gente se coloque nesse papel, que eu sou privilegiado e eu preciso abrir espaço para que outros possam ser, aparecer, viver, né? E assim por diante. Não no sentido de permissão, como você falou, no sentido de renúncia, renunciar um pouco e dar espaço para que possam arvorear novas pessoas, novas ideias, novas cabeças, principalmente no gênero feminino, né? Esse é um papo que só começa, né? Ele nunca termina. É isso aí. Brigadão, Fábio. Eu agradeço a sua participação aqui na nossa live, a todo mundo que participou. Eu quero deixar claro que o Projeto Areté ele tem a função de unir pessoas do bem para fazermos o bem. Uma grande rede social. Você é convidado a ser voluntário dessa rede. Curte as nossas propagandas, nossas campanhas. Atualmente, agora estamos com a campanha social de adoção de 100 crianças carentes, para dar um brinquedo novo para elas e uma cesta básica para a sua família. Então, se você quiser participar, o link do chat do grupo do WhatsApp está no link dos comentários fixos, né? Fixo aqui. Basta você entrar no link ou chamar a gente no particular. Chama no privado lá no Instagram. Eu queria adotar uma criança. Como eu faço para poder mandar o presente? Qualquer lugar do Brasil pode participar nos ajudando a adotar essas crianças e fazer um Natal diferente. Né, um Natal um pouco mais alegre para algumas pessoas que não têm essa oportunidade. Né, o ato concreto. Você pode estar ajudando. O Areté nasceu com esse intuito, de unir pessoas do bem para fazermos o bem. E eu gosto de encerrar as minhas lives com uma frase da própria RuPaul, né, que ela diz assim: quem não se ama não pode amar a ninguém.
né? Eu acho que o princípio de tudo, começar a se amar um pouco mais para amar o espaço do outro, o outro, entender a importância do outro e assim por diante, né? Então, eu agradeço a todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos a essa live do Areté. Na semana que vem nós vamos trazer, nas 2 próximas semanas, nós vamos trazer a live sobre a consciência negra, né? Então, não percam. Vamos trazer na semana que vem a Laís, que vai trazer um pouquinho sobre o racismo estrutural, né, e como vencer isso no Brasil. E na semana do dia 25 vamos trazer a Alice para falar um pouquinho da consciência negra. Então você pode estar participando com perguntas. Já pode mandar perguntas para a gente sobre a questão do racismo. Tá bom, gente? Boa noite, Alice. Tudo bom? E é isso. Quero agradecer profundamente cada um, cada colaborador, cada participante da live, cada um que queira fazer a diferença. Pessoas do bem se unindo para o bem. Um grande abraço a todos. Obrigado, Fábio, de todo o meu coração, né, pela sua participação. Estamos juntos. Conte comigo para o que você precisar. Tá ok? E lembre-se, quem não se ama não pode amar a ninguém. Até mais ver, meu povo. Tchau, tchau.